Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha ter você conosco aqui no culto online, onde você estiver. Que bom ter a sua companhia. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem cujo tema é: cresça com os problemas. Cresça com os problemas. Sabe, a nossa tendência é fugirmos dos problemas. A nossa tendência natural é, quando surge um problema, quando aparece um problema, quando somos confrontados com um problema, quando nos deparamos com um problema, nós temos a tendência de evitarmos os problemas, de pegarmos atalhos para tentarmos fugir dos problemas. Mas os problemas são grandes oportunidades e nós precisamos crescer, aprender, né? Nós precisamos aprender a crescer com os problemas. Na Bíblia, a Bíblia relata sobre um homem chamado José. José no Egito. Ele é conhecido como José no Egito, porque ele viveu muito tempo lá, acabou se tornando primeiro-ministro daquela nação. Ele passou por muitos problemas. Talvez uma das pessoas que passou por mais problemas na Bíblia, e talvez até na vida, foi José no Egito, né? Ele foi odiado por seus irmãos, foi vendido como escravo por seus irmãos, mentiram a respeito dele, ele foi vendido ao Egito entrou no Egito como escravo, foi vendido lá como uma coisa, como um objeto, como um material qualquer. Mas ele entrou no Egito como escravo, mas ele se tornou primeiro-ministro daquele país. Mas antes disso ele sofreu muito. Ele foi caluniado pela esposa de Potifar, que era o seu dono, digamos assim, né? Naquela época era o dono dele, o senhor dele, que havia comprado como escravo. E ele foi caluniado pela esposa de Potifar, acabou na prisão. Mas Deus, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E acabou que José, Deus armou ali, né, criou um cenário, uma circunstância para elevá-lo ao cargo de primeiro-ministro da nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. Agora olha só, cresça com os problemas. José, ele foi promovido a primeiro-ministro do Egito por causa de um problema. José, ele era expert. José, ele era perito em solucionar problemas. José não fugia dos problemas. Quando seu pai teve um problema, ele queria saber como estava o seu rebanho e queria notícias dos seus irmãos, dos seus filhos, melhor dizendo. Ele chamou quem para resolver esse problema? José. José era um solucionador de problemas. Ele foi assim na casa do seu pai, ele foi assim na casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoadíssima por causa de José. Potifar prosperou, né? Tudo prosperou na casa de Potifar por causa de José. E quando José estava lá no Egito, também o Egito prosperou. Por que o Egito prosperou? Por causa de José, ele tinha um plano. Agora, houve um problema porque o rei, o faraó, teve 2 sonhos e ele não conseguia mais dormir. Ele estava perturbado com aqueles 2 sonhos. Ele não conseguia resolver a questão dentro dele sobre esses 2 sonhos. E alguém lembrou o copeiro do rei, o copeiro de Faraó, lembrou que José, lá na prisão, há anos atrás, né, tinha interpretado o sonho dele e falou de José para Faraó, e Faraó chamou José. Então José, ele foi ativado, José, ele foi chamado à corte de Faraó. Por quê? Por causa de um problema. Ele foi promovido por causa de um problema. Faraó tinha 2 sonhos,
teve 2 sonhos, não conseguiu interpretá-los, ninguém no seu reino conseguiu interpretá-los, seus sábios não conseguiu interpretar esses sonhos, então ele chamou José, e quando José se apresentou diante do rei, não somente ele interpretou o sonho, como ele deu um plano detalhado de como resolver o problema. Ele tinha um plano bem sistemático de como resolver o problema. E depois que José se apresentou a Faraó e compartilhou o plano, depois que ele expôs o plano, né? O Faraó, ele ficou surpreso, ele ficou impactado com o plano de José. Então ele disse o seguinte, Gênesis, capítulo 41, versículos 38 a 39. Gênesis, capítulo 41, versículos 38 a 39, na Bíblia, a mensagem, diz assim: dirigindo-se aos seus oficiais, o faraó perguntou, José estava lá, junto com o faraó. Depois que faraó ouviu o plano de José, dirigindo-se aos seus oficiais, ele perguntou: por acaso não é ele o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Ou seja, depois de Faraó ouvir o plano de José, ele fala essas palavras fortes. Talvez ele pegou no ombro de José e disse assim: por acaso não é ele o homem de que precisamos para solucionarmos esse problema? Será que não é ele esse homem? E ele faz outra pergunta: encontraremos outra pessoa igual a José, em quem esteja o Espírito de Deus? Eu já quero profetizar sobre a sua vida do outro lado dessa tela, do outro lado dessa TV, desse smartphone, desse tablet, em nome de Jesus, que pessoas vão olhar para você e vão dizer exatamente essas palavras que Faraó falou sobre José. Não é ele o homem, não é ela a mulher que precisamos, Encontraremos outra pessoa igual a ele, igual a você, em quem esteja o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o Espírito de Deus. Em seguida, dirigindo-se a José, então agora o faraó está falando com José, dirigindo-se a José, declarou: você é a pessoa de quem estamos precisando, José. Você é a pessoa de quem estamos precisando. Deus entregou a você o plano detalhado, e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, disse Faraó a José, você será responsável pelos meus negócios. Olha só que palavras poderosíssimas na Bíblia, a mensagem, as palavras poderosíssimas liberadas por Faraó sobre José e para José. Vou repetir essas palavras. Em seguida, dirigindo-se a José, declarou o Faraó: você é a pessoa de quem estamos precisando. Glória a Deus, que o seu patrão, que o diretor da sua empresa, que o seu líder, que o seu supervisor olhem bem nos seus olhos e possam dizer essa palavra para você, em nome de Jesus. Que o seu supervisor, que o seu diretor, que o seu patrão, né, que o seu administrador, o administrador da empresa na qual você trabalha, o seu líder possa olhar para você e dizer essas palavras: você é a pessoa de quem nós estamos precisando. Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você, José, do outro lado dessa tela, você tem e você demonstra. De hoje em diante você será responsável pelos meus negócios. José foi promovido. José foi promovido por quê? Porque ele solucionou um problema para Faraó. Aliás, ele resolveu vários problemas, né? Um grande problema.
Um grande problema, não somente os sonhos, mas ele interpretou os sonhos que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome em todo o Egito e em toda a terra. Naquela época, o Egito era conhecido como o celeiro do mundo. O celeiro do mundo. Ele era não somente uma potência militar, uma potência econômica, mas também uma potência agrícola, de produção, exportava alimentos. Agora, olha só. José cresceu com os problemas. Não somente ele cresceu financeiramente, não somente ele cresceu espiritualmente, não somente ele cresceu em posição, como ele cresceu emocionalmente. Quando José encontrou seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, ele teve a nobreza de perdoá-los. Agora, cresça com os problemas. Eu quero compartilhar com você 5 fatos sobre os problemas. 5 fatos sobre os problemas. Lembre-se que o tema dessa mensagem é cresça com os problemas. Não é fugir dos problemas, não. Mas é crescermos através dos problemas. 5 fatos sobre os problemas. Número 1, o tamanho da pessoa é mais importante do que o tamanho do problema. O tamanho da pessoa é mais importante do que o tamanho do problema ou dos problemas. Você já ouviu aquele ditado popular, aquele provérbio popular que diz alguém que faz tempestade em um copo de água? Pois é. Você já imaginou uma tempestade dentro de um copo de água? É impossível você fazer, porque não há espaço para se criar artificialmente uma tempestade. Mas há há 2 tipos de pessoas. Pessoas que têm grandes problemas e esse é o primeiro tipo de pessoa. E há pessoas que estão fazendo um problema que é pequeno parecer grande. Mas olha só, vai aparecer imagem aqui. Eu quero que você preste atenção nessa imagem que vai aparecer aí na sua tela. Essa imagem mostra um problema, essa bomba, né? E a pessoa com vários tamanhos. Então, olha só, para essa primeira pessoa que está bem pertinho dessa bomba aí, analise essa imagem aí. Está bem pertinho dessa bomba aí. Que representa o problema. Para essa pessoa, esse problema é grande ou é pequeno? É grande, é maior que ela. Agora, para a segunda pessoa, é um grande problema? É, mas não é maior que ela. E você vai levando até a última pessoa, a pessoa mais, aí para o final, a pessoa maior. A pessoa maior, olhando para esse problema agora, essa bomba, esse problema, é um grande problema ou um pequeno problema? Quando olhado quando visto a partir da ótica da pessoa maior, é um pequeno problema. É isso que acontece. Sabe, às vezes nós queremos que os nossos problemas diminuam. Mas como nós vamos fazer? Talvez você pense assim, você pensa, mas a minha vida está cheia de problemas. Sabe, eu gostaria de ter menos problemas. Você gostaria de ter menos problemas? Ótimo! Então cresça cada vez mais. Cresça emocionalmente, cresça espiritualmente, cresça financeiramente, cresça mentalmente, cresça em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. A Bíblia fala isso no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, a Bíblia mostra que Jesus crescia em vários aspectos. Jesus crescia em sabedoria, ele se tornava cada vez mais sábio. Jesus crescia em estatura, ele crescia fisicamente. Ok? Ele crescia em graça diante de Deus, crescia espiritualmente, e graça diante dos homens, ele crescia socialmente, né, nos seus relacionamentos. Então, o tamanho da pessoa é mais importante do que o tamanho do problema. Uma pessoa grande emocionalmente, uma pessoa grande mentalmente, grande em sabedoria, uma pessoa que cresceu emocionalmente, uma pessoa que cresceu espiritualmente, vai poder resolver grandes problemas. Então,
vai ter menos problemas, ok? Não é que a pessoa vai em si ter menos problemas, mas a pessoa vai ter a capacidade de resolver maiores problemas. José era assim, ele era uma pessoa grande. José, ele aprendeu a se tornar uma pessoa grande. Uma pessoa grande é uma pessoa que perdoa. Uma pessoa grande é uma pessoa que serve. Uma pessoa grande não foge dos problemas, resolve os problemas. E José foi assim. Quando José se tornou primeiro-ministro do Egito, imagine se fosse um de nós, você ou eu. Imagine que você e eu fomos caluniados e nós passamos 2 anos na prisão, pelo menos. Qual a primeira coisa que faríamos quando agora nós nos tornamos o segundo homem, a segunda pessoa mais poderosa no Egito, e agora Potifar é o nosso subordinado? O que você faria com Potifar? O que você faria com a esposa de Potifar? Talvez você mandaria matá-los, ou não. Talvez você rebaixaria, perseguiria. Talvez você e eu acharíamos uma forma de nos vingar, de acertar as contas. Mas sabe, José, ele era grande por dentro. Ele não se importava com isso. Ele superou isso. Ele superou a traição dos seus irmãos, a traição de Potifar, a traição da esposa de Potifar, a calúnia dela. Ele superou tudo isso porque ele era, José era um gigante. É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, Davi e Saul. Sabe, a Bíblia fala que houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Os filisteus eram inimigos de Israel. E os filisteus mandaram um gigante deles, que era Golias, um homem muito alto, grande, o gigante dos filisteus. E o gigante dos filisteus, estou parafraseando, é claro, desafiou Israel a mandar o gigante deles. E disse assim: mande para nós o gigante de vocês. Não precisa o nosso exército lutar. Nossos exércitos não precisam lutar entre si. Não. Um contra o outro. Não. Manda só o gigante de vocês e para lutar comigo. Ora, quem era o gigante de Israel? Saul era o gigante de Israel. A Bíblia diz que ele era a maior pessoa mais alta em Israel. Saul era o gigante, mas Saul era um gigante por fora, mas ele não era grande por dentro. Então veio Davi. Davi parecia pequeno por fora, mas ele era um gigante por dentro. Quando Davi olhou para Golias, insultando a Deus, insultando o povo de Deus, sabe o que Davi disse? Vou parafrasear, ele disse: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é essa pessoa? Quem é esse homem que não tem uma aliança com Deus eterno? Quem ele pensa que é para ofender o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? E Davi matou Golias e cortou a cabeça dele com a própria espada dele. Eu sei que isso parece filme de terror, mas está na Bíblia. Então, ele cortou a cabeça de Golias. Por quê? Porque Davi era maior, ele era grande. Então, para ele, aquele problema não era grande. Você entende isso? Então, nós precisamos crescer para não sermos abalados. Há pessoas que são abaladas por qualquer coisa. Há pessoas que, quando têm um probleminha, quando são contrariadas ou quando são criticadas, querem desistir de tudo, ficam abaladas. Há pessoas que perdem o humor por causa de uma crítica. Há pessoas que são abaladas por pequenas coisas. Mas sabe, quanto mais... Qual é a lição aqui? O tamanho da pessoa é mais importante do que o tamanho dos problemas. Quanto mais você cresce em sabedoria, cresce espiritualmente, cresce em Deus, cresce emocionalmente, cresce na sua alma, mais você vai ser capaz de resolver grandes problemas. E os problemas que antes pareciam grandes, agora vão parecer cada vez menores. Então o problema não é que a questão não é que nós temos muitos problemas, grandes problemas, a questão é que será que nós estamos crescendo? Esse é o primeiro fato. Segundo fato, você pode ser um solucionador de problemas ou um criador de problemas. Onde você estiver, você e eu, onde estivermos, nós podemos ser
Nós podemos escolher, isso é uma escolha. Nós podemos escolher ser um solucionador de problemas ou um criador de problemas. Na família, na empresa, na igreja, no trabalho, na célula, na faculdade, onde você for, você pode escolher ser uma bênção. Onde José ia, ele era uma bênção. Ele era um solucionador de problemas. É por isso, essa é uma das razões, não é a única razão, mas essa é uma das principais razões que Deus abençoava e abençoou José por onde ele foi. Sabe, na casa do seu pai, ele recebeu uma túnica, uma capa diferenciada. Ele foi distinguido. Onde José ia, ele era distinguido, ele era diferenciado, ele era destacado. Até nas profecias do seu pai, quando ele já era velho, Jacó, antes de morrer, ele distinguiu José dos outros. Ok? Ele foi distinguido. Agora, ele recebeu sonhos distintos, mas José era o quê? Ele era um solucionador de problemas. Seu pai queria notícias, né, ele queria notícias do seu rebanho, queria notícias dos seus filhos. Então, quem ele enviou? José. Por quê? Porque ele era um solucionador de problemas. Tá? Quando houve o problema lá lá na casa de Potifar, ele entrou como escravo, mas ele foi ali um solucionador de problemas. E Potifar viu isso. Potifar era um líder, ele era um general, ele sabia, ele era um oficial do rei, ele era um homem que resolvia problemas. Então, quando ele encontrou um solucionador de problemas, ele disse: não, essa pessoa não pode ser só minha escrava, eu vou colocar José como líder, como chefe de todos os escravos aqui. E ele se tornou o administrador da casa de Potifar. Ele já cresceu um pouco mais. Ok? Depois na prisão, quando ele chegou na prisão, em vez de ele dar problema na prisão, em vez de ele dar problema para a sociedade, ele deu soluções para aquela prisão. E ele acabou, era uma prisão especial, prisão para os oficiais, não era qualquer prisão, tá? Era uma prisão especial. E José se transformou ali, se tornou ali o administrador de toda aquela prisão. Por quê? Porque ele era um solucionador de problemas. Quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, estavam tristes, abalados, pensando no que significaria, o que significaria, né, aqueles sonhos, José interpretou esses sonhos. Ele solucionou os problemas. E aí, finalmente, quando o faraó teve 2 sonhos que não conseguia, os quais ele não conseguia interpretar, nem conseguia achar ninguém no seu reino para interpretá-los, o que aconteceu? José solucionou esse problema. Quando ninguém ali na corte do rei tinha um plano para como sobreviver, como fazer a economia do Egito girar, nos 7 anos de escassez, José tinha um plano. José apresentou uma solução para o problema. Na verdade, José foi colocado como primeiro-ministro do Egito, celeiro do mundo, né? Para salvar os seus irmãos e salvar a nação de Israel. E por que não dizer o mundo inteiro da fome. Então José foi um solucionador de problemas. Você quer crescer na vida, você quer crescer no ministério, você quer crescer em Deus, Deus busca solucionadores de problemas, sabe? Já há pessoas demais criando problemas no mundo. Já há pessoas demais. Não precisa, o mundo não precisa que você e eu criamos, o mundo não precisa que criemos mais problemas. Deus não precisa que nós criemos mais problemas. Já há muitos problemas no mundo. Nós precisamos nos tornar solucionadores de problemas. Sabe, os solucionadores de problemas são aquelas pessoas que são promovidas, são aquelas pessoas que são requisitadas. Por quê? Porque é difícil achar alguém. O valor de um solucionador de problemas é muito alto, porque ele é uma pessoa que desembaraça o caminho, as coisas e o caminho. É uma pessoa que clareia o caminho, que limpa o caminho, que soluciona, que desamarra, que desata, que simplifica, que agiliza, né, as coisas. Então, você pode ser um solucionador de problemas ou um criador de problemas. Na sua família, você pode ser um criador de problemas ou uma criadora de problemas ou uma criadora de soluções. Uma pessoa que resolve, que desenrola, que abençoa, que faz as coisas acontecerem. José era assim, ele era uma pessoa que era
uma solucionadora de problemas. Terceiro fato, o chamado da sua vida gira em torno da solução de um problema. O chamado da sua vida gira em torno da solução de um problema. Quando você vê na Bíblia esses grandes heróis da fé, grandes heroínas também, né? Mas grandes heróis da fé, esses homens e mulheres de Deus, né? Hebreus capítulo 11, lá nós temos a galeria dos heróis da fé, esses grandes homens e mulheres de Deus do passado. A galeria da fé ainda continua hoje com os grandes heróis, né, contemporâneos agora. Mas o chamado da vida dessas pessoas normalmente girava em torno de um problema. Por exemplo, Moisés. O chamado de Moisés girava em torno de quê? Para que ele foi chamado? Qual foi o chamado principal, o grande chamado, o cerne, o centro, a essência do ministério de Moisés? Libertar o povo do Egito. Libertar o povo de Israel do Egito e levá-lo até Canaã, levá-lo à terra prometida. Esse foi o chamado. Toda a vida de Moisés, todo o chamado de Moisés gira em torno, ou girava em torno desse chamado. Moisés foi chamado para isso, para libertar 600 homens, fora mulheres e crianças. Vamos contar aí 2 milhões de pessoas, né? Muita gente ali para libertar. Quando você vê, por exemplo, Sansão, sobre o que era o ministério de Sansão. Antes de Sansão nascer, a mãe dele era estéril, mas a mãe dele e o pai também, eles receberam uma visitação divina. Um anjo apareceu. Na verdade, foi Jesus que apareceu. E o que o anjo falou para eles? Falou que eles iriam ter um filho e que esse filho, o ministério dele seria começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Esse foi o chamado. Toda a vida de Sansão, todo o ministério de Sansão, que acabou sendo um juiz em Israel, um líder político e espiritual, né? Então todo o chamado de Sansão girava em torno de quê? Exatamente disso, de libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Se você pegar Gideão, por exemplo, qual é o chamado de Gideão? Para que Gideão foi chamado? Gideão também se tornou um juiz em Israel, assim como Sansão. Qual era o chamado de Gideão? Qual era o problema que Gideão deveria resolver com Deus e para Deus? Libertar o povo do jugo dos midianitas, que também, os filisteus eram inimigos de Israel, mas também os midianitas naquela época estavam oprimindo os filhos de Israel, o povo de Israel. Então o ministério de Gideão girava em torno da solução, da resolução de um problema: libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas. O ministério de Sansão girava em torno de um problema. Qual era o problema? Libertar o povo dos filisteus. O ministério de Moisés girava em torno de um problema, da solução, da resolução de um problema. Moisés foi chamado para resolver um problema com Deus e para Deus. Qual era o problema? Libertar 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas do Egito. Quando você olha, por exemplo, para Saulo de Tarso, que depois foi chamado Paulo. Primeiro ele era Saulo, depois foi trocado o nome dele para Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo. Você vê que o apóstolo Paulo foi chamado para resolver um problema. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todas as nações que não eram judeus, né? Que não eram, as pessoas não eram judias. Ou seja, ele foi chamado para pregar fora de Israel. Então, olha só, Deus precisava de uma pessoa que fosse muito intelectual. Porque Paulo pregou em Atenas.
o centro ali de toda a sabedoria, né, da cultura filosófica ali daquela época, né? Então Paulo pregou lá, Paulo pregou para os atenienses, pregou para os gregos, pregou para os romanos. Ele escreveu para a igreja em Roma, a grande cidade de Roma. Então Deus precisava de uma pessoa que fosse letrada, versada na palavra de Deus. Paulo era fariseu, ele cresceu estudando a palavra de Deus, ele era versado, ele era letrado, ele era um doutor em teologia, PhD em teologia, na palavra de Deus, na Torá. Mas também ele era poliglota, ele falava hebraico, aramaico, falava talvez até latim, mas ele falava grego, koiné, que era a língua comum daquela época, como o inglês, mais ou menos como o inglês é hoje. Como o idioma inglês é hoje em dia, um idioma internacional. Então, olha só. Então, Deus chamou Saulo para quê? Para resolver um problema. Levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Levar o evangelho àquele mundo romanizado, né? Ao grande império romano. Mas ele precisava de quem? Ele precisava de alguém que fosse uma pessoa muito intelectual, porque ele iria pregar para atenienses. Você não pode chegar lá em Atenas e pregar qualquer coisa. Ali no centro da filosofia, não é verdade? Ali na Grécia. Então Deus precisava de alguém que fosse muito versado na palavra de Deus, e Paulo o era. E Deus também precisava de alguém que falasse grego fluentemente, não qualquer tipo de... Pedro falava grego também, né? Alguns dos apóstolos também, as cartas, o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito praticamente todo em grego. Praticamente todo, com exceção, alguns acreditam de Mateus, alguns acreditam que foi escrito em aramaico. Mas não no nível, talvez, de Paulo. Né? Então ele falava fluentemente o grego koiné. E além disso, ele era cidadão romano. Ou seja, como cidadão romano, ele podia viajar livremente, ele tinha direitos romanos. Ele podia viajar livremente, ele tinha o passaporte, visto para todo, tinha um visto no seu passaporte, estou brincando, né? Não tinha passaporte naquela época, mas ele tinha, se fosse hoje, ele teria um passaporte de diplomata, né? Ele poderia viajar aí por todos os países dentro do Império Romano. Ele podia viajar ali por todos os países ali que faziam parte do Império Romano. Então, Paulo foi levantado para quê? Para solucionar um problema. Esther também. Esther foi levantada para resolver um problema. Me diga o que Esther fez antes de se tornar rainha. Cite 3 coisas que Esther fez antes de se tornar rainha. Você não consegue citar. Você não consegue citar nenhuma coisa. Ela foi apenas uma menina, uma jovem, lá na Pérsia, criada pelo seu tio Mordecai. Que mais você vai me dizer? Liste 2 coisas. Você não consegue listar. Por quê? Porque o que Esther fez depois que ela solucionou um problema? Porque Esther, ela foi colocada como rainha para resolver um problema. Todo o ministério chamado da vida de Esther girava em torno da resolução de um problema para Deus e com Deus. Salvar o povo judeu do extermínio. Esse foi o chamado da vida de Esther. Depois que Esther fez isso, e ela fez isso, o que ela fez? Cite 3 coisas que Esther fez, que está registrada na Bíblia, que estão registradas na Bíblia, que ela fez depois de salvar o povo de Israel. Você não consegue citar. Por quê? Porque todo o chamado de Esther girava em torno da resolução de um problema. Salvar. Esther foi criada, foi gerada, foi chamada para solucionar um problema com Deus e para Deus. Assim também é você, assim também sou eu. Você e eu não estamos aqui por acaso, nós somos criados por Deus para solucionarmos um problema com Ele e para Ele. Nós somos criados por Deus, chamados por Deus para sermos solucionadores de problemas nesse mundo. Há um problema, pelo menos um problema para o qual você e eu fomos chamados. Há pelo menos um problema para o qual você é a solução e não existe ninguém como você para solucioná-lo. Então Deus, a 4ª coisa que eu gostaria de falar é que Deus
Ele previu um problema. Olha só, Deus previu um problema, ou seja, ele viu antes. Ele viu antes um problema, então ele criou você. Deus, ele viu que ele precisaria de um homem poliglota, de um homem que tivesse uma mente filosófica, de um homem que fosse versado, letrado na palavra de Deus. Então ele criou Paulo. Ele chamou Paulo. Paulo foi gerado por causa disso. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que Deus já o havia escolhido desde antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento. Para quê? Para proclamar o nome de Jesus. Para proclamar, para ser um pregador da palavra. Paulo entendeu que Deus o havia criado para solucionar um problema. Deus, olhando para frente, ele viu que lá na Pérsia, haveria uma maquinação, né, digamos assim, haveria um plano diabólico para eliminar os judeus, eliminar o povo, o povo judeu. Então ele fez o quê? Ele criou, ele gerou, ele levantou Esther para isso. Deus viu que o seu povo estava sofrendo no Egito, sendo escravizado, ali no Egito, oprimido, sob a mão de ferro de Faraó. Então ele fez o quê? Ele gerou Moisés. Ele criou Moisés. Deus viu que os filisteus estavam oprimindo Israel. Então ele fez o quê? Embora a mãe de Sansão fosse estéril, o que ele fez? Ele curou o útero, sarou o útero da mãe de Sansão e gerou uma pessoa para solucionar um problema para ele. Você foi criado. Deus previu um problema e criou você. Davi, ele reconheceu isso. Ele disse de modo assombrosamente maravilhoso: o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Davi sabia que ele foi criado para solucionar um problema com Deus e para Deus. Então, qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Se você é John Wesley, você é um avivalista na Inglaterra. Você é um avivalista. Se você é King James, né, o rei Tiago, você é o rei que vai financiar, porque você tem dinheiro para isso, ninguém em particular teria dinheiro, você vai contratar 50 sábios, acho que foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. 50 sábios eruditos no grego, no hebraico e no aramaico para traduzirem a Bíblia direto das línguas originais para o inglês falado pelo povo na rua. E essa tradução vai ficar conhecida, vai atravessar os séculos e até vai atravessar o milênio. Você é esse rei. E foi chamado para, talvez, que outra coisa nós ouvimos falar que o rei Tiago fez, King James fez. Eu não estudo a história da Inglaterra, né? Mas eu não ouvi falar de nada que o grande rei Tiago fez, mas ele fez isso, ele ficou conhecido por isso. O nome dele está lá naquela tradução autorizada do King James, do rei James, do rei Jaime, do rei Tiago. Não é verdade? Então, você foi gerado para solucionar um problema. Se o seu nome é Benny Hinn, você é chamado para um ministério de milagres. Se o seu nome é Catherine Kuhlman, você é uma mulher chamada para um ministério, uma avivalista. Se você é Billy Graham, você é o grande evangelista, você vai lotar estádios, você vai levar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas até Jesus. Quem é você? Qual é o problema para o qual você foi chamado? Você e eu precisamos descobrir para que nós somos chamados. Deus precisava de alguém para apresentar o Messias ao povo de Israel. Não havia tal pessoa, então ele criou essa pessoa. A partir de uma mulher estéril, a esposa de Zacarias, Isabel. E aí nasceu João Batista. Qual foi o ministério de João Batista? Apenas e somente apresentar Jesus ao povo. Ok? Quinto fato sobre os problemas. O seu salário é determinado pelo tipo de problemas que você é capaz de resolver. O seu salário, e o meu salário, né? O seu salário
é determinado pelo tipo de problemas que você é capaz de resolver. Sabe, há muitas pessoas que não entendem essa lei. É uma lei muito simples, é um princípio muito simples. Há pessoas que pensam que aquela pessoa é sortuda, por isso ganha mais. Aquela pessoa ali deve ter a sorte grande, deve ter nascido em berço de ouro, por isso ganha mais. Não. O que controla o seu salário é o tipo de problemas que você resolve. Se eu resolvo problemas banais, o meu salário também vai ser banal, mas se eu resolvo problemas não banais, mas se eu resolvo problemas simples, que qualquer pessoa pode resolver, então meu salário vai lá para baixo. Mas se eu resolvo problemas que quase ninguém nesse mundo pode resolver, meu salário vai lá para cima. É a lei da oferta e da procura. Tem menos oferta, quase não tem ninguém não há quase ninguém para resolver esse problema. Há pouca oferta, então a procura aumenta. E aí o que acontece? Vai lá para cima o valor, ok? É por isso que um cientista nuclear normalmente ganha muito, muito mais do que alguém que tem, sem desprezar os títulos, né? Mas normalmente ganha mais do que um bacharel em biologia. Qual é a diferença? Ah, pastor, mas o senhor está fazendo distinção? Não sou eu que estou fazendo, é o mundo que faz. O seu salário é determinado pelo tipo de problemas que você é capaz de resolver. Agora olha só. Se um cientista nuclear, ele tem formação nisso. Se um cientista nuclear for trabalhar como entregador de pizza, ele vai ganhar, minha pergunta para você é, ele vai ganhar como cientista nuclear ou como entregador de pizza? Como entregador de pizza, é óbvio, porque é a função que ele está fazendo, é o problema que ele está resolvendo. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter, não é o que você sabe, mas é o problema que você resolve. Se você resolve um problema de entregar pizzas, você ganha como entregador de pizza. Mas se você se torna um cientista nuclear, você ganha como cientista nuclear. É simples assim. É tão simples que eu vou mostrar para você. No sistema de saúde, quem ganha mais? Um técnico de enfermagem? Um enfermeiro? Um clínico geral? Um cirurgião obstetra, né? Cirurgião obstetra? Ou um neurocirurgião? Quem ganha mais? Quem você acha que ganha mais? De todos esses. Você acha que um enfermeiro ganha mais do que um técnico? É óbvio. Por que ele ganha mais? Porque ele estudou e além dele estudar, ele exerce uma função, ele resolve problemas que o outro normalmente não consegue, não está, talvez até consegue resolver, mas não tem a licença para fazer aquilo. A permissão, não está autorizado a resolver aquilo. Agora, um clínico geral ganha mais do que enfermeiro? Normalmente sim. Por quê? Porque ele resolve outros problemas. Ele prescreve. Ele consulta, ele prescreve. Agora, um cirurgião obstetra ganha mais do que um clínico geral? Normalmente sim. Por quê? Porque não só ele prescreve, não só ele é um generalista, né? Mas agora ele é um cirurgião. É muito mais difícil sentar, é muito mais difícil abrir uma pessoa, não é verdade? Fazer uma cirurgia, tirar um bebê, fazer um parto cesariano, do que sentar à frente do paciente e consultá-lo. Ok? Fazer perguntas. O que você acha que é mais difícil? Quanto mais complexos são os problemas, mais o seu salário aumenta. Agora, porque um neurocirurgião normalmente ganha mais do que um cirurgião obstetra? O que você acha que é mais fácil? Fazer uma cirurgia no ventre, na barriga, né? Ou fazer uma cirurgia no cérebro? Com certeza no cérebro. Se você danificar algo aqui, talvez um pedaço da pele, né? Mas se você danificar algo no seu cérebro, você pode ficar... O paciente pode ficar paralisado, pode ter uma lesão que o acompanhe pelo resto da vida. Então, por isso, quanto mais complexos são os problemas que você resolve, mais você se torna uma pessoa requisitada. É a lei da oferta e da procura, e você vai ganhar mais. Então, olha só, por que eu estou falando isso para você? Porque há pessoas que querem ganhar mais. Talvez você seja essa pessoa, todo mundo que eu conheço quer ganhar mais. É óbvio que você quer ganhar mais.
Dá um ok aqui se você gostaria de ganhar mais. Agora, como é que você vai ganhar mais? Você não pode fazer o que sempre fez e querer obter o que nunca obteve. A máxima é, se você quer obter o que nunca obteve, faça o que nunca fez. Ok? Você não pode continuar plantando batatas e querer colher cenouras. Não funciona assim. Então, por que José foi crescendo? Porque ele foi resolvendo problemas cada vez maiores, mais complexos. Ele resolveu pequenos problemas para o seu pai. Tipo, procurar os seus irmãos e ver o que eles estavam fazendo. Isso é um problema fácil de se resolver. Na casa de Potifar, ele já começou a resolver problemas mais complexos. Ele já foi colocado por toda a casa de Potifar. Você acha que é fácil cuidar de uma prisão? Não é fácil. É o lugar onde há pessoas mais inocentes no mundo, pelo menos na opinião delas. É o que dizem por aí, não é verdade? Então, olha só. José foi o administrador daquela prisão. Não é fácil, mas ele foi. Lá, o faraó... na corte de Faraó, ninguém conseguia resolver aquele problema. Nenhum dos sábios do Egito conseguia resolver aquele problema. Mas José conseguiu resolver, não somente com Deus, pela interpretação do sonho de Deus, porque isso vem de Deus, toda a promoção vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. José não somente interpretou os sonhos, mas também tinha um plano detalhado. Então José solucionou um grande problema mundial. Por isso ele foi elevado. Agora olha só, se você quer ganhar mais, aprenda a resolver problemas mais complexos. Não é verdade? Então olha só, se você é um atendente numa loja e você quer ganhar mais que aquilo, então você tem que se tornar mais que aquilo. Você tem que resolver outros problemas maiores. Porque você e eu, nós ganhamos pela complexidade dos problemas que nós resolvemos. E também pelo que nós somos. Se nós somos um dentista, nós recebemos como dentista. Se nós somos um frentista, nós recebemos como um frentista. Se nós somos um entregador de pizza, nós recebemos como entregador de pizza. Pastor, então você está falando que o entregador de pizza é menor ou é uma pessoa inferior ao dentista? Claro que não. Não estou dizendo o valor da pessoa. Todos são importantes, todo trabalho é digno. Eu estou só dizendo que a remuneração vai ser diferente. Então, se o entregador de pizza não quer receber como entregador de pizza, o que ele deve se tornar? Outra pessoa. Ele deve se tornar outra pessoa. Estudando, fazendo cursos, procurando resolver outros problemas. Resolvendo o problema. Enquanto ele for entregador de pizza e ele quiser receber mais, ele não vai receber mais. Porque é isso que o mercado, é isso que ele vai receber. É como se um técnico em enfermagem quisesse receber o salário de um neurocirurgião, mas resolvendo problemas de técnico de enfermagem. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você e eu precisamos saber disso. Então, se eu sou um técnico em enfermagem e eu quero ganhar como neurocirurgião, o que eu devo me tornar? Um neurocirurgião, é óbvio. Eu tenho que estudar para ser um neurocirurgião. É assim que as coisas funcionam. Cada vez solucionar problemas mais complexos. Cada vez solucionar problemas mais complexos. Se você resolve um problema que todo mundo consegue resolver, o seu salário vai lá para baixo. Mas se você consegue resolver problemas mais complexos, como fazer uma cirurgia no cérebro, como ser um anestesista, o que você acha disso? É complexo, não é? Sabe, Davi cresceu resolvendo cada vez problemas mais complexos. Primeiro ele foi o pastor de um pequeno rebanho do seu pai. Ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante. Cada vez resolvendo problemas mais complexos e assim ele foi promovido até chegar ao trono. Você é um solucionador de problemas.